Falar agora do caso da mãe de uma mãe, né, de 51 anos que matou o filho a facada, gente, após sofrer agressões. Meu Deus do céu, é um caso pior do que o outro. Isso aconteceu no bairro das Indústrias, no ano de 2023 aqui na capital. Ela chegou a relatar à polícia que era vítima de espancamento e o filho era usuário de drogas e com passagem já pela polícia por violência doméstica. Teve a audiência desse caso e eu vou chamar o Luiz Carlos Cunha, que vai trazer informações pra gente do desfecho dessa história. Ô Luiz, que caso mais pesado. A mãe matou o filho e ele agredia essa senhora e ela não aguentava mais as agressões. Qual o desfecho dessa história, meu irmão? É isso aí, Fábio. Só sabe quem passa, não é? Quem estivesse no corpo dessa mulher para saber. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta. É isso mesmo, um caso bastante atípico. A mulher constitui o advogado, que é o doutor Luiz Pereira, e nós estamos aqui ao lado dele, que vai nos trazer mais informações atualizando sobre este caso. Boa noite, doutor. O senhor está ao vivo através do Cidade Alerta. O que nós temos de atualização sobre o caso? Boa noite. Boa noite, Fábio, a todos que nos assistem no Cidade Alerta. De fato, essa senhora estava sendo vítima de violência doméstica há muitos anos, né, pelo seu filho, que praticava violência doméstica não apenas contra a mãe, mas contra irmãs, contra a esposa. Era uma pessoa que já cumpria pena no crime de homicídio. E dá sorte que num determinado dia, ele, movido pelo álcool, passou a noite bebendo, acabou num momento de descontração ali, de exacerbação, melhor dizendo, agredindo o neto da acusada, que neste caso foi defender o neto, né? Ela também já era vítima de violência doméstica, Dona Vânia, e aí, ao tentar defender o neto, acabou sendo contra ela desferidos alguns impropérios, alguns empurrões, até que ela se arma com uma faca, né, para tentar inibir aquela agressão provocada pelo filho, mas isso não inibiu, ele partiu para cima dela, né, de modo que ela conseguiu desferir apenas um golpe, mas que foi numa região fatal, né, que acertou o filho ali se esvairindo em sangue. Ela ainda soltou a faca e conseguiu prestar os primeiros socorros a ele, pediu perdão, foi perdoada. É uma história muito dramática para todos, né? Na verdade, se reveste daquilo que a gente vê no dia a dia. Essa história, inclusive, foi publicada em jornais e portais do Brasil inteiro, né? Dado a essa tragédia que acabou vitimando uma pessoa dentro de um contexto de violência doméstica. Dona Vânia, naquela oportunidade, acabou se apresentando espontaneamente na delegacia de homicídios, tá? Ficou em liberdade em virtude da ausência de flagrante delito e do início de uma cognição sobre a legítima defesa. Foi processada perante o Tribunal do Júri da capital. Esse processo dela acabou havendo um declínio de competência, porque o Tribunal do Júri, Fábio, compete apenas o julgamento de crimes dolosos contra a vida, e nesse caso havia indícios de que a reação dela foi em legítima defesa. Na verdade, a ação dela foi para defender a si e a um neto, tá? Esse processo acabou saindo do Tribunal do Júri para uma das varas comuns e, instruído o processo, ouvida todas as testemunhas, inclusive a acusada, Dona Vânia, na manhã de hoje saiu a sentença. A juíza entendeu que deveria absolver Dona Vânia porque ela agiu em legítima defesa. Age em legítima defesa aquele que repele injusta agressão atual ou iminente, usando moderadamente os meios que detém. E nesse caso ela tinha apenas uma faca, usou moderadamente com apenas um golpe, e infelizmente caiu sobre ela também os efeitos daquela ação, porque ela perdeu um filho. Então, essa tragédia, infelizmente, nós temos uma vitória do ponto de vista jurídico, mas temos uma tragédia do ponto de vista da sociedade e da família que fica dilacerada. Muito bem, que isso não se torne exemplo para outras famílias, mas no final ela acabou pedindo perdão e ele também a perdoou, não é? Quando você... Os dois ali
naquele momento de finalização da vida, quando ainda estava com a consciência, os dois trocaram pedidos de perdão e se perdoaram mutuamente antes do falecimento do filho de Dona Vânia. Isso, inclusive, me tocou muito, eu fiquei extremamente tocado com isso, né? Fiz a defesa de Dona Vânia, que é uma catadora de reciclagem, uma mulher que tem poucas posses, mas fiz o que a gente chama de pro bono, né? Com o intuito da defesa da humanidade, desse sentimento pátrio, desse sentimento de defesa da própria vida que Dona Vânia teve que executar naquele momento. Ok, isso aí, atualização sobre este caso, mas atualizações sobre outros casos ainda em nossos telejornais. Volto com você, Fábio. Meu Deus do céu, gente. Um advogado acostumado com tanta barbaridade, assim como a gente está acostumado a tanta barbaridade, se emociona. Eu estava escutando um relato aqui, imaginando, depois que ela deu a facada no filho, ela desferiu a facada porque apanhava do filho, num ambiente aí de violência doméstica, de droga, muito provavelmente, ela pede perdão ao filho. Ele estava consciente ainda, abraça o filho no chão e pede perdão. E o filho perdoa a mãe. E ele também pede perdão pelo trabalho que ele estava dando, né? Pelas agressões que ele estava praticando contra a mãe. Dona Vânia, Eita, mundo velho, meu Deus do céu.